Isso mesmo, a gente continua com a nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-governador da Bahia. O entrevistado dessa vez é João Coimbra, que ele é o vice do Giovanni D'Amico, do PCB. João tem 32 anos, é natural de São Luís do Maranhão, é advogado criminalista e mestre em Direito. Candidato, o tempo da entrevista são de 20 minutos, a contar a partir da sua primeira resposta e com 1 minuto também para as considerações finais. Antes de mais nada, agradecer a ter aceitado nosso convite de vir aqui à bancada do Boa Tarde Bahia. Eu que agradeço o convite, esse espaço importante para a construção da democracia, onde as novas ideias precisam ser discutidas. Bom, candidato, um tema que tem ganhado repercussão sobre sua chapa é sobre segurança pública. A gente recebeu aqui o candidato a governador Giovanni D'Amico e ele defende que exista uma penalização no salário dos policiais que atirarem durante as operações, durante o trabalho. Ele defende uma política protetiva. De fato, é possível colocar essa proposta em prática? Seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom, vou aproveitar o primeiro momento para agradecer vocês dois, o nosso operador aqui de mesa, e dizer o seguinte: é possível, Lorena. É possível porque não se trata de uma penalização. Se trata de uma reestruturação da compreensão de segurança pública na Bahia. Nós não estamos querendo travar uma luta contra o policial. Nós estamos entendendo qual é a materialidade da violência urbana. Esse tema, ele tem ganhado um cargo de polêmica, assim, uma posição social de polêmica, mas não é polêmica, é ciência. Vitor, meu caro, tem como a gente fazer um projeto de combate à fome sem comida? Não tem como. Como é que a gente vai fazer um combate à violência urbana sem falar nos disparos de arma de fogo? Aí a gente já ouviu perguntas e provocações das milhares. Você vai cobrar também dos bandidos, que é uma coisa que a gente vai ter que discutir, essa terminologia hoje. Mas quando se fala, você vai cobrar do bandido também que ele dispare? Uma coisa que a nossa campanha tem feito bastante é conversado com o povo. E se tem uma coisa que o povo respeita, é a nossa coragem de dizer o que precisa ser dito. Porque muita gente que deve estar vendo essa entrevista agora vai pensar uma coisa que nós pensamos: que as formas de discutir política que defendem as mesmas coisas de sempre vão trazer o mesmo resultado de sempre. Meus caros, quando nós redemocratizamos o Brasil, e eu digo entre aspas porque a gente precisa discutir algo que Giovanni D'Amico, que além de ser meu amigo, além de ser meu camarada, além de ser o nosso candidato ao governo da Bahia, ele também é meu professor. Quando a gente discute democracia, ele diz: olha, democracia é uma palavra que ela não faz sentido sozinha, ela precisa ser qualificada. Então, essa redemocratização do Brasil, que acontece quando a gente supera a ditadura militar em 88, ela estabeleceu uma cultura de palestras, formação de direitos humanos. Eu mesmo já dei formação de direitos humanos. O meu pai, eu lembro de ser criança e estar com meu pai dando formação de direitos humanos para a polícia, para a guarda municipal. 30 anos depois, o que mudou? Conseguimos superar a violência urbana vindo por parte da polícia? Estamos com relações cada vez mais tensionadas. Então, quando a gente fala em reduzir os disparos da polícia, é que a gente já entendeu que palestra só não funciona. É preciso conversar com o bolso das pessoas. Porque quando a gente tem essa proposta, que é dita de forma polêmica como uma penalização do policial, e não se trata disso, se trata de uma reestruturação do funcionamento da polícia, a gente estabelece no nosso projeto, e quem quiser ler, por conta da academia eu chamo o nosso programa de governo de projeto, mas não deixa de ser, que leia, que a gente estabelece a construção de um termo circunstanciado de disparo. Então o policial que estiver numa situação de risco, de disparo, de tiroteio, ele não vai precisar se preocupar com esse tipo de
de política. A questão é a gente conseguir entender por que tantas balas voam na Grande Salvador, no campo. Quando a gente controla o disparo, a gente está indo na raiz do problema. A gente vai conseguir identificar onde, quem, como. A gente vai burocratizar o acesso ao uso da força. E nós vamos democratizar a discussão sobre o legítimo uso da força. Então você entenda, minha cara, nós não estamos muitos, se não todos, aliás, eu me corrijo, todos os candidatos, além, ou salvo o nosso caro Giovanni D'Amico, que faz chapa junto comigo, não discute segurança pública, discute policiamento urbano. Nós estamos discutindo segurança pública. Nós queremos que o público fique seguro. E as comunidades sabem, o povo da Grande Salvador sabe que quando a viatura chega, ninguém se sente mais seguro. As crianças correm para dentro das suas casas. Isso é o tipo de coisa que precisa mudar. E nós, tendo seriedade com a nossa linha política, precisamos ter a coragem de dizer isso. Candidato, a gente tem ainda 16 minutos de conversa. Outro tema sensível é a educação. O Giovanni D'Amico, ele defendeu a sua proposta aqui no plano de governo de reduzir a quantidade de alunos nas turmas, o que consequentemente amplia o número dessas turmas. Isso mexe em toda a infraestrutura do Estado, número de salas, número de professores. De fato, tem condição de se colocar em prática essa turma enxugada, vamos colocar assim, diante do grau de infraestrutura que a gente tem hoje no Estado que comporte as escolas? Meu caro, o que a gente tem que enxugar são os fechamentos das escolas. O que a gente tem que enxugar é a privatização do ensino público. O que a gente tem que enxugar é essa compreensão de que o Estado não pode investir na população, de que o Estado é uma grande empresa que tem que fazer dinheiro. O Estado não é uma empresa. O Estado é um instrumento. Ele precisa ser utilizado para o povo, não contra ele. Então nós estamos defendendo um projeto que não é um projeto ideal. Nada aqui é ideal. Nós temos escolas fechadas. Elas precisam ser reabertas. Nós temos salas ociosas. Nós temos um projeto de pleno emprego. Aí você fala, precisamos de mais professores. Pô, ótimo, já temos o projeto de contratação de mais professores pela lógica das outras políticas. A questão, Vitor, é que, na nossa perspectiva, enquanto cientistas, os projetos todos caminham lado a lado. Porque a sociedade, ela tem problemas que são complexos, que dialogam entre si. Entende? Então não tem como a gente falar de segurança pública, por exemplo, sem falar de educação. Não tem como falar de educação sem falar de policiamento. Como é que você vai querer construir novas escolas e ainda ter essa chuva de balas que acontece nas comunidades, cara? Que segurança tem? Olha, é complicado porque no caso da violência e do policiamento, a gente viu o caso da Mina Cristal, que foi morta no caminho para a escola. E o jornalismo, a mídia, quando foi discutir o assunto, resolveu discutir o Pacto de San José da Costa Rica, que estabelece o direito à audiência de custódia. Porque uma das moças, ou as duas, tiveram um direito garantido de um julgamento justo. Foi compreendido na audiência de custódia que eles não tiveram um justo tratamento da justiça e foram soltas. E a boa parte da mídia veio tratando esse dispositivo de direitos humanos como o culpado pela morte da Cristal. E não o tensionamento urbano, não o fato de que as pessoas estão na rua, de que não existe um projeto sério de casas populares e de pleno emprego para que as pessoas saiam da rua. As pessoas na rua são tratadas como se fossem bicho. Mas eu, você, nós estamos há 4 meses sem salário de morar na rua também. A gente precisa ter humildade de que nós não somos mais importantes ou melhores do que as pessoas que moram na rua. A gente só tem roupas melhores, só.
Nós temos as mesmas necessidades biológicas. Nós somos inerentemente da mesma espécie. Então a gente precisa ter um projeto que esqueça essas negações que não vêm da natureza, essas negações de que a pessoa não é preparada para ouvir determinada coisa. Ela não está pronta para receber um auxílio do Estado. As pessoas estão prontas, só que as pessoas estão sofrendo violências sistêmicas. Essas violências sistêmicas precisam ser enfrentadas sistematicamente. Bom, a gente está conversando com o candidato a vice-governador, João Coimbra, que tem como candidato a governador Geovani D'Amico, do PCB. Temos ainda 12 minutos de entrevista. Candidato, tem um discurso muito forte em relação ao combate ao racismo e igualdade racial. Quais são as propostas nessa área? Bom, primeiro que a gente não defende uma igualdade racial. O que nós estamos procurando é uma superação do racismo. Quando a gente supera o racismo, nós estamos superando as violências institucionalizadas contra aquelas pessoas. Então, o enfrentamento do racismo, para a gente, não se trata de aumentar o número de cotas. É preciso fortalecer uma política de cotas. Mas essa política não está, ela mesma, enfrentando o racismo institucionalizado. O enfrentamento do racismo institucionalizado se dá em todas as áreas do Estado. Porque o Estado, como o Estado da Bahia, por exemplo, ele é construído numa história de colonização. Como é que eu vou combater um racismo se o Estado ele já faz um caminho de colonização, um caminho de genocídio dos indígenas, um caminho de genocídio e exploração dos negros? Como é que eu vou conseguir garantir um combate ao racismo se eu não conseguir demarcar um fim em uma história que continua uma colonização para uma história que retoma, para uma história que enfrenta a violência entendendo a sua materialidade? Então, o nosso enfrentamento ao racismo vem, inclusive, na nossa proposta que tem ganhado as redes da redução dos disparos por parte da polícia. Porque qual é a porcentagem de pessoas negras que morrem aqui na Grande Salvador, por exemplo, por tiros policiais? Ano passado, que são os índices que a gente usa hoje, 100%. Ou seja, todos os vitimados, dos que foram noticiados, todos os vitimados por balas policiais eram negros. 97 no estado. Ironicamente, você poderia até dizer que esse 3% é bala perdida. Mas a gente sabe que o estado não é composto só por negros e brancos. Então esse 3% te faz gelar os ossos. Quem são essas pessoas? Se não os próprios indígenas que defendem suas terras. Se não as minorias étnicas, como os ciganos. Você entende que não tem como a gente discutir combate ao racismo de modo separado que toda e qualquer outra política de governo? Candidato, 14h, 14 minutos, a gente está conversando com o candidato a vice-governador João Coimbra, ele que faz parte da chapa com Geovani D'Amico. Teoricamente, o PCB e o PT fazem parte da esquerda da política no Brasil, teoricamente. PT, PCdoB, PSOL, PCO, PCB. O candidato acredita que o governador Rui Costa faz uma gestão na Bahia de esquerda? Não. Por quê? Veja, meu caro, a ideia de esquerda, dentro da teoria política, ela nasce na tradição francesa, de onde os girondinos e os jacobinos sentavam no plenário. Isso não é para desmerecer a questão da esquerda, é para dizer por que a gente vê isso dessa forma. Mas a esquerda e a direita, ela se compreende dessa forma também porque os nossos interesses são antagônicos, ou seja, enquanto a gente quer ir para um lado, outra classe quer ir para outro. Por isso que nós comunistas afirmamos que nós vivemos uma luta de classes, onde nós, proletários, temos um interesse de justiça social e eles, os burgueses, têm interesse de manutenção do Estado como está, porque para eles está tudo muito bom, está tudo muito bem.
Quando você não tem uma política que enfrenta, que leva a sério essa luta de classes, que protege a população e que constrói espaços políticos de poder para essa população, para enfrentar e construir uma sociedade nova, contrário aos interesses da burguesia, você não está construindo uma sociedade, um governo de esquerda. Não tem como você ter um governador que compara alguém que comete violência policial com um artilheiro na frente do gol. Quem é o gol? Quem é a bola? A criança negra é a bola, é o gol? É a vitória? Qual é a grande intenção? Você entende que a gente não está fazendo um preciosismo de quem é esquerda e quem não é? Nós estamos determinados a entender o que acontece materialmente. E materialmente, você pode dizer que você é qualquer coisa. Você entende que o partido nazista se chamava de socialista e eles eram nazistas, eles eram exatamente o oposto? Eles podem se chamar do que for. A gente não está preocupado com a forma que é nominada. A gente está preocupado com como a política opera. Candidato João Coimbra, o candidato citou a questão do governo do PT, o governo de Rui Costa, fez críticas em relação ao governo do Rui Costa, mas a gente, olhando a nossa eleição nacional, né, temos uma polarização muito grande, muito marcada entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O partido, o PCB, tem candidato à presidência e, de qualquer forma, a inclinação é, de fato, apoiar a candidata à presidência. E se houver um segundo turno, qual seria o apoio do partido? Ou se manteriam neutros? Neutros nós nunca fomos. Nosso lado é classe trabalhadora. Então, o que eu posso lhe dizer é que num segundo turno, se ele vier a acontecer a nível nacional, o PCB vai precisar discutir que projeto, no caso, lógico que não seria o Jair Bolsonaro, mas que projeto dialoga com a classe trabalhadora, leva o genocídio do povo negro a sério. Porque não é uma questão de neutralidade. É uma questão de entender que nós temos responsabilidade política a longo prazo. O nosso partido tem 100 anos. E são 100 anos de luta política. Não é à toa que ele é o partidão. Então a gente tem que entender que, se for necessário fazer um apoio crítico, será feito. Se ele não for necessário, não será feito. Não depende de mim, militante de base, dizer o que vai acontecer. Agora, o que é interessante é entender que o nosso lado é o lado da vida, é o lado do trabalho. O nosso lado é o lado de uma liberdade. E não da promessa da liberdade, da promessa do trabalho. Se a gente não conseguir ver essa materialidade, a gente vai continuar defendendo a classe trabalhadora, como a gente entende que é o correto. Candidato, a gente tem ainda 4 minutos de entrevista. Tenho percebido que, apesar de poucos recursos que o PCB tem, tenho acompanhado o trabalho de vocês de campanha, vocês têm descido muito ao interior do estado, saindo um pouco desse eixo aqui, Salvador, região metropolitana. Qual é o tema mais latente das conversas suas e de Giovanni D'Amico com a população do interior, que eles cobram, que eles pedem uma atenção maior? Emprego. No extremo sul da Bahia, nós estamos tendo outros problemas que também estão relacionados ao emprego, mas é o problema de uma necessidade de reforma agrária. O sul da Bahia está tomado pelos desertos verdes, que são as monoculturas de eucalipto. As monoculturas de eucalipto, na estrada elas parecem bonitas, parecem grandes florestas, mas elas estão puxando os lençóis freáticos com muita pressão, esgotando a capacidade produtiva daquelas terras e desertificando aquelas áreas. Estão causando conflito agrário, estão se locupletando de sindicatos rurais envolvidos com mafiosos. Nós, inclusive, e temos o dever político de dizer isso, de denunciar que em Eunápolis, a empresa de eucalipto, me foge o nome agora. Souza Cruz? Não é essa. Mas a empresa de eucalipto ali em Eunápolis, que eu vou lembrar o nome, Veracel.
Veracel tem ameaçado nossos camaradas do MLT, Movimento de Luta pela Terra, que já lutam pela terra e pela reforma agrária na Bahia, naquela região, desde os anos 90. Em 93, 94, teve seu líder assassinado. Eles vieram se recuperar, se recuperar politicamente, inclusive do luto, em 2003, 2004. Onde eles estão até hoje, agora. Nós fomos para lá, você está falando que a gente está viajando, é verdade, com pouquíssimos recursos. Eu queria que a gente tivesse poucos recursos, temos pouquíssimos. Nós almoçamos numa casa que 2 semanas depois foi destruída. Nós estamos no olho do furacão, meu caro. A gente não está falando uma coisa que a gente não conhece. Então a gente tem que entender que as demandas que a gente tem visto, a gente tem que pontuar que as demandas que a gente tem visto são demandas que elas estão muito ligadas à violência. Mesmo a questão do emprego. Olha, em Teixeira de Freitas, a gente conheceu um mototaxista que dizia assim, olha, está faltando moradia, tem emprego na construção civil, mas é muito distante, é muito perigoso, tem muito acidente. E as casas são impossíveis de morar. Imagine, o aluguel lá é R$800. Quem é que tem R$800 para pagar? Eu pensei, nossa, nosso estado está numa situação realmente muito difícil, porque R$800 para Salvador é um aluguel... 1 minuto, candidato. Até razoável. Mas numa perspectiva de pauperização extrema, e essa pobreza que se causa na população, artificializada, ela é artificial, para poder regular o preço do próprio trabalho. 40 segundos para suas considerações finais. Bom, quero agradecer o tempo, dizer que não é fácil falar o que a gente tem dito, mas é preciso ser dito. Nós estamos sofrendo ameaças, inclusive do filho do presidente, ameaças veladas, deboches, mas a gente tem seriedade e profissionalismo e a gente vai falar aquilo que precisa ser dito. A gente recebeu aqui na bancada do nosso Boa Tarde Bahia, continuando com nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-governador, o candidato João Coimbra, que faz parte da chapa com o Giovanni D'Amico. Amanhã a convidada é Leonídia Umbelina, que é a vice, ela que é do PMB, ela é a vice do João Roma. Então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Boa Tarde Bahia para você.